Existe um termo popular que se refere às antas como as jardineiras da floresta. Isso porque essa espécie, cientificamente chamada de tapirus terrestris, ela tem uma função ecológica importante, que é a dispersão de sementes. Por serem um dos maiores mamíferos da América do Sul, as antas carregam sementes a longas distâncias, permitindo a diversidade e a regeneração das florestas tropicais. O projeto Ecologia Molecular das Antas é um projeto que teve duração de 1 ano e que teve início em 2023, cujo objetivo era investigar a ecologia populacional das antas na Mata Atlântica e gerar dados genéticos que possam contribuir para a sua conservação. O projeto faz parte do programa Grandes Mamíferos da Serra do Mar, que existe desde 2007. A anta é um animal que tem uma importância ecológica extremamente grande, né, do ponto de vista ecológico, de serviços ecossistêmicos, né, e considerando que é uma espécie ameaçada, né, os mais diversos tipos de informações, né, ecológicas, comportamentais, são importantes, assim como a genética. Minha história com as antas, ela vem desde 2014, que foi quando nós fundamos o Instituto Manacá. Eu sempre tive uma vontade muito grande de conhecer a fundo populações de espécies ameaçadas, para que isso fosse uma ferramenta para conservação, né? Desde 2014, a gente começou a fazer o nosso banco de material genético. Cada anta que morria na área de trabalho, a gente coletava esse material. A gente começou a ter tantas amostras que aí começou a surgir essa necessidade de aproveitar esse material para aprofundar no conhecimento genético. Então, quando surgiu a oportunidade de fazer um trabalho, né, dentro de uma área, né, como legado, que está dentro de um grande contínuo da Mata Atlântica, né, que é o corredor. Então, isso nos chamou muita atenção e, através da parceria com o programa, né, dos Grandes Mamíferos e do Manacá, que já tinha algumas amostras, né, então isso foi realmente um pontapé para a gente fazer pela primeira vez um estudo em mais fina escala nessa região das antas com genética. Durante o projeto, foram mais de 34 amostras obtidas, que permitiram análises detalhadas sobre a diversidade genética da população. Uma ocorrência um tanto curiosa e bastante rara é que desde 2007 haviam sido identificadas 2 antas albinas na Serra do Mar. Essas análises dos materiais coletados também permitiram identificar o parentesco entre esses indivíduos albinos, a fim de verificar se eles são geneticamente relacionados. Quando surgiu a história do segundo albino, né, quando descobrimos que existia um segundo albino, veio então a grande pergunta, né, será que eles têm um grau de parentesco, né, qual é a proximidade desses 2 albinos? E como eram indivíduos que a gente conhecia muito bem, sabia muito bem a rota deles, por conta do monitoramento com a armadilha fotográfica que a gente fazia, a gente viu que existia uma facilidade muito grande de coletar pelo desse animal. E, ao mesmo tempo, a gente sabia que precisava ter uma investigação mais a fundo para entender a possibilidade de endogamia, porque se tinha mais de um albino aparecendo ali na região, poderia nos indicar, né, que existe uma baixa variabilidade genética da espécie ali, né? Isso é uma fragilidade muito grande para a conservação. A gente que trabalha especialmente com grupos que a gente gosta e que escolhe trabalhar com grupos que são difíceis, porque trabalhar com mamífero é difícil, né? E para quem trabalha com genética, o primeiro obstáculo é a obtenção de amostras biológicas, né? Às vezes a gente esbarra no primeiro passo, que é obter amostras biológicas, né? Então, quando a gente tem oportunidades como essa, de ter amostras, de ter parceiros, de ter o suporte financeiro, para estudar algo que é praticamente inédito, é realmente muito relevante e muito importante, né? Entre os maiores desafios do projeto estava a obtenção de recursos financeiros, para então conseguir dar continuidade às pesquisas. Então, nesse ponto, o apoio do Legado das Águas foi fundamental. Às vezes a gente tem todas as condições necessárias, às vezes a gente tem pessoas capacitadas, uma estrutura de laboratório, mas a gente não tem as condições financeiras para desenvolver, para a compra dos reagentes, dos consumíveis, para as análises, né? Então, falando especificamente do projeto, né, o apoio financeiro, o suporte financeiro que a gente teve foi fundamental, né? Porque se não tivesse tido, essas análises e esses dados não estariam existindo até o momento, né? Mas as amostras estavam ali, aguardadas, né, preciosas, esperando um recurso para serem analisadas. Outro ponto fundamental para o sucesso do projeto também foi o engajamento da comunidade. Inclusive, um dos entregáveis do projeto foi um folder explicativo, mostrando como deve ser feita a coleta do material genético, e nesse caso que foi de pelo das antas. Todas as amostras, incluindo as já existentes e as novas coletadas ao longo da execução do projeto, foram fundamentais para entendermos melhor a questão genética das antas e o parentesco entre os albinos. Hoje, sabemos por meio do projeto
que as antas albinas de fato possuem um grau de parentesco muito mais próximo do que as antas não albinas. Foram 28 amostras, sendo 4 delas pertencentes a essas antas albinas, que passaram por uma avaliação de distância genética. Com isso, foi possível observar uma sobreposição daquelas derivadas de indivíduos albinos, enquanto antas não albinas se distanciam desse grupo. Essa sobreposição mostra a baixa diversidade genética, que é causada pelo cruzamento entre indivíduos aparentados. Ao entender melhor a genética das antas, é possível desenvolver estratégias mais eficazes para proteger a espécie e garantir a sobrevivência dos ecossistemas em que ela vive. São duas realizações, entre aspas, importantes, né? Uma do ponto de vista de ter conseguido executar as etapas previstas, do ponto de vista prático mesmo, né? E uma segunda questão é a realização do projeto em si em relação às informações que foram obtidas, né? Como eu disse, são informações praticamente inéditas nessa escala para essa região, para a anta, inclusive para a anta no território nosso como um todo. Então, chegar ao final do projeto contribuindo com o conhecimento sobre a espécie é muito importante, muito compensador, né?